Eu tava assistindo o STU, o Campeonato Nacional de Skate, e no final, quando foi revelado o vencedor, chegou um fotógrafo até ele para registrar aquela energia daquele momento, né? Dele ter ganhado, toda a vibração. E eu deparei com essa cena aqui. Assiste comigo. Pedro Carvalho é campeão, hein? Legal de ver. Campeão da STU Nation de Cristo. Eu não vou deixar de decorrer muito, porque senão, né, o YouTube dá um strike na gente. Eu não quero isso. Mas o que mais me chamou a atenção foi a questão do fotógrafo estar usando o flash e num dia ensolarado, num dia bem iluminado. E fica aquela questão, aquela pergunta: por que se utilizar o flash num dia ensolarado, num dia bem iluminado, sabendo que a foto, para tirar uma foto, para processar uma foto, a câmera precisa de luz, mas eu tenho muita luz ali naquele momento, para que eu vou utilizar o flash? E eu vou decorrer sobre isso agora. E aí, meu nome é Denis, sou fotógrafo, filmmaker, e eu gosto de trazer temas mais inéditos que a gente não se encontra muito por aqui no YouTube, falando sobre fotografia, sobre filme, sobre vídeo, sobre acessórios, etc e tal. Mas essa questão me chamou muita atenção, porque eu penso, se alguém olhar aquele fotógrafo com flash e aquele dia bem ensolarado, o que a pessoa vai pensar? Para que ele está usando um flash, não é verdade? Com certeza qualquer um vai pensar para que ele está usando um flash. Mas é uma técnica utilizada literalmente para esses momentos. Em resumo, a gente utiliza para preencher as sombras. Porque a luz do sol, principalmente nesse horário, se eu não me engano estava umas 3, 4 horas da tarde, ela é bem forte, chamada de luz dura. E essa luz dura, que já eu vou exemplificar isso para você, ela dá um contraste muito alto entre a luz e a sombra, dependendo aonde o ângulo da luz que bater, né? Então dá um contraste muito alto. Para fotografia, pegar esse contraste, dependendo do ângulo que a pessoa tiver em relação a essa luz dura, que no caso era o sol, faz uma sombra indesejável, a foto não fica tão bonita. Então a gente utiliza o flash para preencher essa sombra, abrir essa sombra, clarear toda a pessoa. E muitas das vezes assim, em eventos, eu falo porque eu sou fotógrafo de eventos, muitas das vezes é meio complicado, dependendo do momento e do evento que a gente está cobrindo. É complicado você pedir para a pessoa, fica aqui, fica ali, ou vem para cá, que aqui é o melhor lugar para se fotografar com respeito ao sol. Você não vai conseguir explicar. Então, para contornar essa questão, você utiliza o flash. Então, o flash é um elemento essencial para fotografias de eventos. Algumas das vezes, a gente até nem vai precisar do flash, mas outras das vezes ele vai ser indispensável. Quando a gente não vai precisar do flash, são casos raros. Quando o local tem uma iluminação maravilhosamente uniforme, uma iluminação uniforme, como por exemplo aqui no meu estúdio, as paredes são brancas e isso não proporciona muito para mim, né? Porque a luz espalha para todos os ângulos. Mesmo eu querendo fazer uma luz a 45 graus, as sombras que deveriam fazer aqui, elas se abrem muito por conta que ela rebate nas paredes brancas, né? E volta para o meu rosto, abrindo bastante as sombras. Então não tem uma sombra muito marcante, muito contrastante. Então ambientes bastante claros e bastante iluminados, às vezes nem vai ser necessário usar o flash. Ele se aumenta na velocidade e manda ver. Mas muitas das vezes você não tem um ambiente assim, não tem um ambiente bem iluminado, somente a luz do teto, ou uma luz mais forte, uma lâmpada mais forte. Então faz aquele contraste de iluminação de panda, né? Que os olhos ficam pretos devido à sombra da luz de teto. Então aí você tem que utilizar o flash para abrir essas sombras. Então, e vamos para a prática para você entender o que é a questão de abrir as sombras utilizando o flash. Olha, para isso, o que eu acabei de fazer? Acabei de desligar minha luz principal, que é um LED de 50 watts, uma sombrinha para fazer a difusão. Eu estou deixando só a luz de background e a luz de preenchimento. O que eu vou utilizar? Vou utilizar esse LEDzinho aqui, que eu comprei na Shopee, se eu não me engano, ano passado. Eu vou tirar a capa dele difusora para fazer uma luz dura. Vamos ver se vai ser uma luz dura o suficiente. Deixar ele no máximo, porque olha só. O que eu te falei com respeito de você fazer Nossa, essa luz é muito forte. Com respeito de você fazer uma fotografia, quando você não tem um controle tanto da iluminação quanto das pessoas, né? Porque às vezes você fazer um evento e você poder ter o controle das pessoas, falar, não, se posiciona aqui, se posiciona ali, que a iluminação é melhor, é bem mais tranquilo, né? Para você fotografar com ou sem o flash.
Mas quando você não tem e você utiliza o flash, por exemplo, a luz do sol está aqui e com respeito a mim, aquela luz de panda que eu te falei é essa daqui, ó. É exatamente essa luz aqui. Quando a sombra cobre os olhos, né? Geralmente o pandinha tem os olhos pretos, né? Então você faz aquela luz de panda. Imagina uma fotografia assim, com essa luz de panda. Não é muito legal. E você vê que quando eu não tenho controle de luz, eu faço sombra de várias formas. Imagina essa luz aqui de lado. É legal até mostrar essa luz. Imagina uma luz mais de lado assim, onde que mostra a metade do rosto iluminada, a metade do outro rosto em sombra. Tem aquele sol que ficaria assim. Se você tivesse o controle da luz ou das pessoas, você conseguiria tirar assim, né? Contra a pessoa, contra o sol, e seria uma iluminação bacana para se fotografar, né? Mas nem sempre é assim. Então, quando a gente tem a luz assim, eu vou configurar minha câmera e vou te mostrar. Eu vou deixar a luz aqui, ó, no meu colo, para fazer exatamente esse tipo de iluminação, onde que a luz vem de baixo, aqui tudo tá sombra, né? Meu rosto todo tá sombra, mas é só para exemplificar e ficar bem nítido a questão da diferença, né? Que fica da foto. Vou tirar uma foto sem para te mostrar depois. Tchau. Ah, eu consigo ver ali, ó. Vou tirar assim, ó. Aí vou te mostrar a foto, você vê que tá bem contrastado. Então vamos configurar agora pro flash. Vou colocar um ISO 100 que eu vou tirar bem próximo. E olha só como é que fica agora. Você vê que o flash ele faz esse preenchimento no meu rosto. Ele preenche as sombras e, claro, com a configuração certa, a técnica certa, eu consigo tirar essa diferença de sombras que estão no meu rosto. Independente da posição da luz, vou deixar essa luz aqui, ó, mais meia cara. Independente da posição da luz, quando você configura certo o flash com a câmera, ele abre essas sombras e te entrega uma boa fotografia, que é uma fotografia com a luz chapada de frente. A gente chama essa fotografia de fotografia para estúdio, para propaganda, para comerciais, que é uma luz chapada de frente. Mas a iluminação principal para a fotografia de evento é essa que vem de frente, por isso que o flash fica em cima da câmera. Pronto, voltei. Esse outro fotógrafo do competição de skate do STU, ele utilizava o LED, o flash, segurando na mão, né? Fazendo esticando o braço assim para fazer esse tipo de fotografia, para também dar essa iluminação do posicionamento de iluminação cinematográfica. A gente fala cinematográfica porque o cinema utiliza muito dessa iluminação a 45 graus. Mas não só essa, mas é a que é mais utilizada no cinema. Enfim, então para isso a gente utiliza o flash em momentos de luz fortes, caso de fotos profissionais, feitas por profissionais, para preencher e fazer a iluminação da forma que a gente deseja. Ou assim de frente. Para o quê? Para fazer esse preenchimento da fotografia profissional, da iluminação da forma que a gente quer. Para isso é utilizado o flash. E nessa ocasião aí, esse fotógrafo utilizou o flash para preencher essas sombras fortes, esse contraste forte. Estava ali na questão da iluminação do sol, próximo ao meio-dia, se não me engano era às 3 horas da tarde, mais ou menos esse evento aconteceu. Então a gente se utiliza por isso. Fica essa dica, creio que você entendeu bem. Qualquer dúvida pode comentar aqui, a gente vai estar respondendo, vai estar auxiliando, ajudando a você entender. Tem também um vídeo que eu vou deixar linkado aqui, ou do lado de cá, não sei, sobre o flash mais barato do mundo que a gente comprou. Ano passado a gente gravou esse vídeo, falou sobre esse flash que é baratíssimo e também ele é utilizado porque a carga dele é bem potente. Dá para utilizar ele para essa questão. Eu já usei ele muito em ensaios para fazer luz de contorno, porque ele tem uma opção de escravo e ele rebate o flash, né? Ele identifica que o flash disparou e dispara também. Então vou deixar ele linkado aqui, eu tive todas essas dúvidas sobre esse flash. E eu te peço, se inscreva no canal, ativa o sininho, que o YouTube vai estar te notificando das próximas novidades.